Abra sua Bíblia em Juízes, o capítulo é o número 14. Juízes, capítulo de número 14. Verso 1, Juízes, capítulo de número 14, verso 1. Cadê o pastor Henrique? Está aí? Juízes, capítulo 14, verso 1. Vocês têm o costume de ficar em pé? Fiquem, por favor. Isso é bonito. Vamos fazer como vocês têm o costume. Juízes capítulo 14, versículo de número 1. Desceu Sansão a Tímina e viu, preste atenção na palavra viu, diga comigo, viu. Tem a ver com os olhos, não é isso? E viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi, a palavra aparece de novo, olha aí, vi. Tem a ver com os olhos. Eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam esta mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão disse: consiga ela para mim, porque só ela enche os meus olhos. E aí vai falar de visão de novo, tá vendo? Já é a terceira vez que ele fala a questão dos olhos, né? É a terceira vez. Só ela me enche os olhos, só ela me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época os filisteus dominavam contra Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe, e chegou, eu não sei como é que está escrito na sua versão, mas a minha diz assim: e ele foi e chegou às vinhas de Tímina. Diga comigo, vinhas. Vinha produz o quê? Uva. Então tá bom, só para a gente memorizar. Chegou às vinhas de Tímina, ou Timinata, que depende da sua versão. De repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor falou com Sansão, não é isso? Está escrito aí, não é isso? O Espírito Santo falou com Sansão. O Espírito Santo deu aquela, assim, inspirou Sansão, sim ou não? Não, a palavra aí é possuir. Apossou, entrou nele. É um domínio por completo. É algo que talvez nós, poucos de nós experimentamos na mesma proporção que Sansão. O Espírito Santo apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem a seu pai nem a sua mãe que fizera. Então ele foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, a frase que me marca nesse versículo é: Sansão saiu do caminho. Saiu do caminho para ver, para o quê? Ver. Percebe que tem o olho de novo aí? Ver. Mais uma vez os olhos de Sansão. Ele quer ver. Ele viu a mulher, ele quer ver o leão, ele quer ver. Então ele saiu para ver o cadáver ou o corpo do leão. E nele havia um enxame de abelhas com mel. Tirou do mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Abra aí no capítulo 16, já que você está com a sua Bíblia aberta. Ande algumas páginas aí, capítulo 16, verso 18, para eu finalizar a minha leitura. Capítulo 16, verso 18 diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, porque Sansão me contou o seu segredo. Os líderes dos filisteus voltaram até ela, trazendo dinheiro, trazendo o pagamento, levando a prata, fazendo dormir no seu colo.
Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força saiu. Eu vou ler o verso 19 de novo, bem devagar. Eu vou ler o verso 19 e vou te fazer uma pergunta, tá bom? Verso 19, vamos lá. Fazendo Sansão dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Quem cortou o cabelo de Sansão? Que está escrito aí, não estou perguntando sua opinião, está escrito aí, quem cortou? O texto diz que foi quem? Foi? Então tá. Está escrito aí? Está escrito aí que foi Dalila? Hã? Então tá bom. Vocês é que estão falando. Verso 20. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão atacando, eles vêm contra ti. Sansão acordou e disse: sairei mais esta vez e me livrarei. E aqui está o versículo mais triste da Bíblia. Sansão não sabia. Sansão não sabia. Ixi, o que é isso aí? Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus havia se retirado dele. Para mim essa é a frase mais triste da Bíblia. Ele não sabia, mas Deus já tinha ido embora. Vamos orar? Graças te damos, Deus, pela tua palavra, pela tua bondade e fidelidade. Eu sou apenas um vaso, um canal nas tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. A vida é feita de oportunidades, e eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para algum de vocês, se vocês se arrependem de alguma oportunidade perdida, a maioria de nós temos oportunidades que nós perdemos, coisas que você, se pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Por que eu falo de oportunidades? Porque Sansão é um cara que teve as oportunidades mais incríveis que você imaginar na história da Bíblia, e ele jogou tudo fora. Ele teve oportunidades e teve privilégios que talvez nós não tivemos. Anote isso, e aquilo que fizer sentido, além de você anotar, eu quero que você posta e me marque. Eu quero ter o prazer de repostar. Anote isso. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Sansão teve oportunidades maravilhosas. Primeiro, porque ele foi escolhido dentre os escolhidos. Israel é a nação escolhida, e esse camarada, ele foi escolhido dentre os escolhidos. Além de ter sido escolhido dentre os escolhidos, ele foi escolhido para a posição de maior destaque na sua época. O livro dos Juízes me revela por 2 vezes que não havia rei em Israel. Se não havia rei em Israel, o sacerdócio cuidava da parte espiritual. O sacerdote, ele era responsável em ensinar a palavra de Deus ao povo e também representar o povo diante de Deus. Como não havia juiz, as questões de direito, as questões legais, a formação de um exército dependia do juiz. Então Deus levantou alguns juízes: Eude, Débora, Baraque, Jefité, dentre eles, além de Gideão, Sansão. Sansão foi o único juiz que nunca constituiu um exército, porque ele sozinho era o exército. Esse homem é um tanque de guerra, uma máquina mortífera. Ele não é normal como os outros juízes. Então ele teve privilégios que talvez nós não tivemos. Dentre eles, por exemplo, o pai e a mãe de Sansão são homem e mulher de oração. Eu tive o privilégio de ter pai e mãe, homem e mulher de oração. Eu sei que a maioria de vocês não teve esse privilégio. Talvez os seus pais não foram homem e mulher de oração. Sansão teve esse privilégio. A mãe é estéril e ele nasce por causa de oração. Ele é resposta de oração. Então talvez você esteja aqui pensando e preocupado: pastor, eu não tive esse privilégio, o que farei? Nada, só aproveite as oportunidades. Anote: mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos.
Mais importante do que quem foram seus pais é quem serão os pais dos seus filhos. Você é responsável por mudar a sua geração. Seu encontro com Jesus, a sua intimidade com Ele, pode mudar para sempre o futuro da sua geração. A minha mãe, quando conheceu meu pai, foi na cadeia. Meus filhos me conheceram no altar. E a partir de mim, minha história e a minha geração será completamente transformada. Mais importante do que quem foram seus pais é quem serão os pais dos seus filhos. Quem é você? Sansão teve privilégios. O pai e a mãe eram pai e mãe de muita oração. Outro privilégio que Sansão teve é que para ele nascer, um anjo apareceu na casa dele, avisando que ele iria nascer. Isso é maravilhoso, principalmente para esta época. Um anjo apareceu na casa dele para avisar que ele estava chegando. E eu tenho certeza que na sua casa, anjo nenhum apareceu. Aliás, o dia que sua mãe descobriu que você estava grávida, tem gente aqui que diz que sua mãe descobriu, ela começa: acabei com a minha vida. Você pode não ter sido planejada pelos seus pais, mas o salmista diz que nós fomos planejados e projetados pelo autor da vida. Deus não comete erros. Você é a resposta de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. A sua existência é a evidência de que esta geração precisa de algo que Deus colocou dentro de você. Então você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas você é a resposta da oração de alguém. Você é projeto de Deus para esta geração. Sansão teve o privilégio de ter os pais que oraram por ele, um anjo que apareceu na casa dele. Aliás, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, manda chamar o pai de Sansão, que se chamava Manoá, e vai informar ele a respeito do garoto. Olha, vai nascer um garoto assim. Aí o anjo conversa com ela. Ela diz: eu queria que você explicasse isso para o meu marido. Quando ela vai no marido e ela diz assim: olha, tem um anjo. O anjo do Senhor está no quintal de casa. Ele quer falar com você. A Bíblia diz que Sansão foi preparar e assar um cabrito. Isso é coisa de crente. Deus quer falar com ele, ele está pensando em churrasco. Ele vai assar um cabrito. A Bíblia diz que depois de o preparo do cabrito, ele traz o cabrito, coloca em cima de uma pedra com pães ázimos. Aí quando ele aparece, o anjo coloca fogo no que Manoá preparou. Eu acho que Manoá olhou para aquilo e disse: você não fez isso não. Já faz um tempão que eu estou preparando isso. Se eu fosse o anjo, eu teria dito: eu não vim comer, eu vim entregar recado de Deus. Ele diz: olha, vai nascer um garoto extremamente forte. Ele é diferente de todos os garotos da sua geração. Não estranhe as coisas que ele faz. Ele não é normal. Quando o anjo termina de entregar o recado, aí Manoá pergunta para o anjo: qual é o seu nome? O anjo diz: por que perguntas pelo meu nome, visto que meu nome é maravilhoso? Quem na Bíblia é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? É uma teofania. Jesus aparece fisicamente no Antigo Testamento para Manoá, dando ordens a respeito de Sansão. E uma das coisas que mais marca a vida de Sansão, de todos os privilégios, é que agora ele precisa ser diferente dos outros garotos. O anjo disse: olha, só tem um detalhe, ele vai ser nazireu. Ele vai ser nazireu. Um dia eu perguntei numa igreja o que era nazireu. Alguém levantou lá e disse: é quem tem nariz grande. Eu disfarcei e perguntei do outro lado: alguém sabe o que é nazireu? O filho do pastor disse: é quem nasceu em Nazaré. Números capítulo 6 tem a lei do nazireado. O que é um nazireu? Você pode dizer comigo? Diga assim:
Diga comigo assim: separado para o uso exclusivo de Deus. Você pode dizer de novo: separado para uso exclusivo de Deus. Tem nazireu aqui? E o nazireu não podia algumas coisas, porque se ele tem privilégios, a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Algumas coisas ele não poderia usufruir como os jovens da sua geração. Todos os jovens, até culturalmente falando, eles poderiam ter acesso a algumas coisas, mas Sansão não poderia. Por exemplo, ele não podia nada da uva. Não é apenas o vinho ou a bebida forte, nada da uva, nada. Ele não poderia tocar em cadáveres e nem tampouco cortar o seu cabelo. Não pode, porque junto com os privilégios também existem, além do, não é só o bônus, tem o ônus. Ele precisava viver uma vida diferente dos jovens da sua época. A orientação que o anjo deu aos pais é que ele deveria então ter uma vida debaixo da lei do nazireado, que está em Números capítulo 6. E aí é que vem algumas coisas que me deixam impressionados na maneira como Sansão vai jogando fora as oportunidades. Primeiro, a Bíblia diz assim: desceu Sansão às vinhas. Desceu aonde? Se ele não pode uva, está fazendo o que lá? A primeira coisa que Sansão me mostra é que ele está frequentando lugares errados. Quer anotar? Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Não são só lugares físicos, lugares virtuais. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. A Bíblia tem uma frase quando vai tratar sobre o rei Davi. A Bíblia diz assim: era tempo dos reis irem à guerra. Os reis deveriam estar aonde? Na guerra. Se era o propósito para aquele tempo de o rei estar na guerra, a Bíblia diz que Davi não estava na guerra, ele estava em casa, na sacada, passeando. Aí ele olha lá de cima e vê uma mulher maravilhosa, nua, tomando banho, a Bet de Betseba. Como não cair se eu não saio do lugar da tentação? Como não cair se eu não me desconecto de alguns lugares? Como não cair se eu não bloqueio algumas coisas? Se Sansão é nazireu e ele não pode nada da uva, faz o que na vinha? Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Uma menina falou para mim: pastor, o senhor sabe por que eu vou na boate? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser luz nas trevas. Eu vou lá para brilhar. Ui, é. Não, e para piorar a situação, o texto vai me dizer que as vinhas são de Tímina ou Timnate, dos filisteus. Ele não só está no lugar errado, ele não só está frequentando lugares que não deveria estar, ele está convivendo com pessoas erradas. Olhe para mim, relacionamentos errados. Olhe para as minhas mãos. Aqui, ó. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. As alianças que você faz me revelam onde você vai chegar. Sabe qual foi o problema do capitão lá em Jope? Ele vendeu um ingresso para Jonas sem perguntar: quem é você, de onde é que você vem, qual o propósito, para onde é que você vai. Não, Jonas pagou, entrou, navegou, quase afundou, se lascou e quase afundou tudo. Quanto custa para entrar na sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus amava a multidão, sim ou não? Me ajuda, Feira. Jesus amava a multidão, sim ou não? Amava tão pouco que morreu pela multidão.
Jesus amava ao ponto de morrer pela multidão. Mas quando ele foi enviar de 2 em 2, ele não enviou multidão, só enviou 70. Olha para mim, para andar com ele, comer com ele, ficar com ele, estar com ele, dormir com ele, eram quantos? 12. E para orar com ele? 3. E para deitar aqui? 1. Quem é que ouve seu coração? Não é acepção de pessoas, é seleção por propósito. Alianças, relacionamentos errados. Os pais de Sansão estão dizendo: será que porventura não tem aqui, ou não tem aqui, não tem ninguém? Ele disse: não, que agrada os meus olhos, não. Sansão está no lugar errado com pessoas erradas. E para piorar, ele desonrou os pais. O pai e a mãe estão dizendo: não faz isso não, não entra nessa não, você é nazireu, esse tipo de relacionamento não rola, não entra, não vai. Só que eu fico imaginando o pai de Sansão aconselhando ele. Coloca a mãe no meio, Sansão de lá, o pai de cá, e ele fala: Sansão, fica nervoso não. É um conselho, se você quiser, quem sabe você imaginar. Tem um texto lá no Decálogo que o apóstolo Paulo repete, ele diz assim: quem honra pai e mãe, vive bem e vive muito. Quem não honra, morre. Morre. A maioria dos problemas que você está vivendo hoje, você vai encontrar a resposta nas sementes que você plantou nos seus pais ontem. Ele está no lugar errado, com pessoas erradas, desonrando os pais. Ele não ouve os pais. Ele está no lugar errado, com pessoas erradas, desonrando os pais. Agora olha para mim, quantos amigos Sansão tinha? Nenhum. É impossível você estar sozinho em pé. Até porque o texto de Salomão diz que é melhor serem 2, porque se alguém cair, grave isso, é melhor você ter que confessar a tentação do que ter que confessar uma queda. Você precisa de alguém para colocar o dedo no seu nariz e dizer: você está errado. Você precisa de alguém para você ligar e dizer: eu estou tentado, eu estou quase caindo, me ajuda, socorro. Sansão não tem ninguém, ele confia em si próprio, na própria força. Então ele está em lugares errados, com pessoas erradas, desonrando os pais, e ele andou sozinho a vida inteira. Quem você ouve? Quem ouve o seu coração? A Bíblia diz que Sansão fala para os pais: eu conheci uma moça, eu quero casar com ela. E o texto fala 4 vezes: eu vi, me agrada os olhos. Toda hora Sansão está vendo os olhos dele. A Bíblia diz que a primeira vez que ele vai, ele conhece a moça. Na segunda vez ele leva os pais. E aí a Bíblia diz assim que um leão forte, rugindo, lhe saiu ao encontro. Eu amo quando a Bíblia diz assim: e ele rasgou o leão com a mão, vírgula, como quem rasga um cabrito. Você já rasgou um cabrito? Você já se imaginou rasgando um cabrito? Quem rasga cabrito?
Não tem uma ironia maior do que esse texto. Não, ele rasgou um leão com a mão, igual vocês rasgam cabrito. Quem rasga cabrito? Tem duas classes de gente que acredita nisso aqui: crente e doido. Se você tiver um professor que é ateu, lê isso aqui para ele e fala: eu acredito num cara que pegou um leão com a mão sozinho e rasgou. Você... Aí o que me impressiona é que ele vai a primeira vez, conhece a moça, a segunda leva os pais, mata o leão. Aí a terceira vez ele vai para fechar um negócio, pagar o dote e casar com a moça. Aí o texto diz que ele está no caminho, diga comigo, no caminho. Aí a frase assim: saindo Sansão do caminho para ver o corpo do leão morto. Você já prestou atenção que sempre tem alguma coisa fora do caminho nos convidando para sair do caminho? Nós somos obcecados pelo proibido. Eu tenho 3 filhos. Se você pegar uma criança e falar assim, ó, não mexe, ele passa mal. Deus desceu no Éden, olhou no olho de Adão, no olho de Eva e disse: papai do céu vai falar uma coisa para vocês. Vocês são os 2 únicos seres humanos do planeta. As árvores do mundo, todos os frutos, tudo é seu. Tudo. Só tem um que não pode. Papai vai ali e já volta. A Bíblia diz que Sansão saiu para ver o corpo do leão morto. Quem ajudou ele a matar o leão? O Espírito. Quem ajudou ele a matar o leão? O Espírito Santo. Pare de voltar. Pare de procurar por aquilo que Deus já te ajudou a matar. Tem gente que foi Deus que arrancou da sua vida. Pare de procurar por coisas que Deus já te ajudou a matar. Para de procurar. Foi tão difícil vencer aquele pecado, foi tão difícil sair daquele relacionamento, foi tão terrível. Deus te ajudou, Deus colocou força, te encheu, te alimentou, você venceu. Então não volte. Eu tenho uma frase para 2 meninas que estão aqui. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Eu fico imaginando o Espírito Santo falando com Sansão. Não tem na Bíblia. O Espírito Santo não fala com ele. Mas eu fico imaginando. Está lá o cadáver com o mel. Sansão dá um passo, o Espírito Santo: Sansão, você é nazireu, é cadáver, não toca. Resposta de Sansão: eu quero mel. Mel é doce, mel alimenta, mel é saboroso, mel é gostoso, mel traz prazer. Onde é que está esse mel? Porque o pecado é maravilhoso. Se alguém falar, não, o pecado é ruim. Você já viu tanto que a gente gosta de pecar? Você já falou mal de alguém? Acho que não, o pessoal que não. Mas dá um negócio bom na gente assim. Você fala...
A gente faz assim, ó, não é querer falar mal não, mas... Ou então a gente espiritualiza. A paz do Senhor, irmã Joana. Estou te ligando para a gente orar pela Juliana. Você não está sabendo? Você nunca vai ver alguém com uma latinha de cerveja na mão? Tá tão gelada. Tá terrível. Vai doer. Ou alguém está num quarto com uma mulher que não é sua. Olha para ela deitada e começa a chorar. Deus, me ajuda a enfrentar essa luta. Ah, tá. Mel é maravilhoso. Dá prazer, alimenta. Mexe com o seu ego, sua autoestima fica elevada. Você se sente poderoso. Você se sente todo Nicolas Cagezinho. Você fica todo poderoso. Você acha que agora pode, que faz e que acontece. O problema não é o pecado, é o salário dele. E o diabo paga em dia. É uma semente que eu planto. Ei, a dor da colheita vai eliminar o prazer do plantio. A dor da colheita vai eliminar o prazer do plantio, porque o planto vai germinar, vai florescer, vai multiplicar um fruto podre, uma floresta cheia de frutos podres, e eu terei que comer todos eles. O cara saiu do caminho para ver um cadáver que ele já havia matado, já havia tirado do caminho, já havia eliminado. Ele volta lá, e quando ele volta há uma proposta. Há uma proposta. Ele toca no proibido. Ele põe a mão onde não deve. Ele encosta naquilo que Deus disse: não coloque a mão. A Bíblia diz que esse cara, chamado Sansão, que significa pequeno sol, nasceu para brilhar. Vai tomando atitudes que vão fazendo com que ele perca a sua relação com o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai me dizer que Deus é longânimo. O que é longanimidade? É adiar o juízo, é postergar o juízo. E a gente vai brincando e vai levando, e de repente o Espírito Santo foi entristecendo, foi se afastando, até que o pior texto da Bíblia é esse, que o Espírito Santo foi embora. Ele nem viu. Sansão está nos lugares errados, com pessoas erradas, não tem amigos, desonrou os pais, tocou onde não deve, se aproximou daquilo que Deus já havia feito com que ele se distanciasse, que o Espírito Santo o ajudou a matar. Ele volta lá, toca no proibido. A Bíblia diz que ele casa com essa moça, e o pai dela deu ela para outro homem. Numa revolta, Sansão pega 300 raposas. Quantas? Você já tentou pegar uma? Você já imaginou isso? Ele pega uma, pega outra e amarra e põe fogo. Como é que ele pegou o resto? Ele pôs aonde? 300. E põe na plantação dos filisteus. Ele está com tanta ira, com tanta revolta, que quando essa esposa dele morre por uma tragédia, uma fatalidade, ele vai lá em Gaza, não é no portão de uma casa, no portão da cidade. Ele arranca o portão com a mão, toneladas de madeira e ferro, ela arranca,
põe na cabeça, ele anda 65 quilômetros e joga em cima de uma montanha. O Espírito Santo não falava com ele, o Espírito Santo não tocava nele, ele era totalmente tomado por esse poder, por esse impacto, ele tinha uma relação profunda com o Espírito Santo. É a longanimidade, ele vai errando, Deus vai permitindo, ele vai errando, Deus vai permitindo. Ele chegou a matar 1000 homens com uma queixada de jumento. E não é 1000 homens na fila, eu sou o próximo, eu sou o próximo. Não, não, não. É tipo 1000 homens assim, ó. E todo mundo. A Bíblia não fala, mas Sansão provavelmente era quase idolatrado. Toda criança queria ser Sansão. Sansão passava, eu acho que as mulheres suspiravam. Essa marca e modelo que eu quero. Ele é bonito, solteiro, tem 7 tranças, é o líder da nação. Tem bíceps, tríceps, quádriceps. Eu só tenho pânceps. Ele era extraordinário. Eu fico imaginando as crianças, todo mundo queria ser Sansão. Tinha relógio do Sansão, PlayStation do Sansão, tinha Crocs do Sansão. Você não usa Crocs, não? Faz comigo não, Bahia. A Bíblia diz que depois dessa mulher, ela morre. Ele está tão frustrado que ele procura por uma prostituta. Depois dessa prostituta, ele procura por Dalila, que é a sua terceira mulher. Sabe o que me impressiona? Que no casamento dele, a Bíblia diz assim: e ele fez uma festa, como era a festa dos costumes dos jovens da sua época. Na sua terceira relação, ele se envolve com Dalila, uma mulher persuasiva, uma mulher inteligentíssima. Ela é tão inteligente, e o casamento deles é maravilhoso. Ele mente para ela mente para ele, ele mente para ela mente para ele. É maravilhoso esse casamento. Até que por fim, a Bíblia Sagrada vai me dizer que Sansão está deitado no colo de Dalila, até que ele revela o segredo de Deus. A Bíblia diz que quando ele revela o segredo, ela chama um homem para cortar as suas 7 tranças. Olhe para mim, Sansão não acorda com um homem, um instrumento rústico, cortando 7 tranças de um cara que nunca cortou o cabelo. Ele não acorda. A Bíblia diz que ela teve que subjugá-lo, ela teve que balançá-lo, ela teve que sacudi-lo. Será que ele só está cansado? Por que ele não acorda? Porque deve estar bêbado. Aquele que lá atrás começa no meio da vinha sentindo o cheiro. Já que eu não posso, eu tenho uma aproximação temerária com o cheiro. O cheiro é maravilhoso, o cheiro do proibido, aquele ambiente do proibido. Eu não posso sentir o gosto, mas eu quero ficar perto, eu quero sentir o cheiro, eu quero imaginar como é. Aquele que sentiu o cheiro está bêbado. O nosso afastamento de Deus, ele é gradativo. Nós vamos tomando decisões, perdendo oportunidades, e vamos nos afastando, perdendo a nossa relação, nossa intimidade, vamos deixando, e quando a gente menos se apercebe, acabou. Tudo que não é alimentado morre. É por isso que a Bíblia fala-nos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando me permito ser tratado, trabalhado e forjado pelo Espírito, ele gera em mim o fruto. Quando eu tomo as minhas atitudes e decisões por mim mesmo, eu não consigo gerar fruto, eu só consigo produzir obras, e elas são da carne.
E uma das coisas que mais mexe comigo é que quando Deus vai trazer maldição sobre o homem, sobre a mulher, Ele diz para Adão: tu és pó, você vai voltar ao pó, tu és pó, tu és pó, tu és pó. Ele olha para a serpente e diz: a partir de hoje você come pó, porque o diabo se alimenta da nossa carnalidade. Quando eu tenho atitudes inerentes ao caráter da serpente, quando eu tenho atitudes que são obras da carne, eu vou perdendo a minha comunhão, eu vou perdendo a minha ligação, eu vou entristecendo o Espírito Santo. Talvez pareça uma palavra dura, mas é de um amigo. Eu tenho 45 anos, eu sei o que eu estou falando. Diabo não brinca de ser diabo, e nesta geração Deus está levantando jovens que podem mudar a nossa história. Eu disse no início, mais importante do que quem foram os seus pais é quem serão os pais dos seus filhos. Então nós estamos aqui hoje porque Deus está levantando nos últimos tempos os novos pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença nessa geração, que não vão perder a oportunidade como Sansão, e que vão aproveitar todas as oportunidades e vão fazer aquilo que Deus determinou como propósito para a sua vida. Sansão está no colo de Dalila, um gigante por fora e um anão por dentro. Sansão foi chamado para libertar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão sabia destruir tudo, mas nunca construiu nada. Nasceu para brilhar, mas viveu em trevas. Sabia matar, mas nunca gerou vida. Usava bem os músculos, mas nunca usou bem o cérebro. Possuía muita força e pouca sabedoria. Nasceu para ser herói, morreu como um palhaço. Chamado para liderar uma nação, não conseguiu liderar a si mesmo. Arrancou as portas de uma cidade, mas nunca abriu as portas para a libertação do seu povo. Colocou fogo na seara dos filisteus, mas nunca incendiou o próprio coração. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. A Bíblia diz que Sansão levanta do colo de Dalila, e aí ele diz uma frase: sairei mais uma vez. Porque a fraqueza de Sansão é sua força, ele acha que é dele. Quando ele diz sairei mais esta vez, ele está dizendo: eu saio quantas vezes eu quero, eu faço o que eu quero, eu saio agora, eu saio amanhã, eu saio qualquer hora, eu me levanto, eu faço. E aí tem uma vírgula, e essa vírgula após ela diz assim: ele não sabia. Gente, como ele não sabia? Ele não tem uma relação com o Espírito Santo, uma relação normal. O Espírito Santo possui Sansão de uma maneira tão impactante, tão poderosa, como que ele não sabe, como que ele não percebe. Espírito Santo, a Bíblia diz que ele olha para os pais e fala da mulher: eu vi, eu quero, ela me agrada os olhos. Ele sai para ver o corpo do leão, ele vê, os olhos de Sansão estão contaminados. Quando o inimigo pega Sansão, a primeira coisa que faz é furar os olhos. Levaram Sansão para uma masmorra, para um lugar de prisão, aonde ele substitui um jumento puxando uma moeda. De lá levam Sansão para um ginásio com 3.000 filisteus. Sansão é vaiado, é humilhado, é cuspido, rejeitado. O nome de Deus é desonrado nele. Deus não precisa de advogados, Deus conta com testemunhas. Sansão chama um moço e diz: eu queria que você me levasse às colunas centrais. Sansão, ele abraça as colunas e ele vai dizer a mesma frase que ele disse no colo de Dalila. A frase é a mesma, o Sansão é que está diferente.
No colo de Dalila ele diz: sairei mais uma vez. Agora, abraçado, ele ora aos céus e diz: Deus, mais uma vez, mais uma vez. O cabelo, ele segura as colunas com a força que o Espírito Santo lhe dá. Talvez no seu último respiro ele grita: "Ah!" A frase da Bíblia é: Sansão matou mais filisteus na sua morte do que enquanto ele estava vivo. Apesar das minhas quedas, erros e fracassos, o propósito de Deus na minha vida, ele será cumprido. Ele vai até o fim. Pede o menino do teclado também. Sansão morreu de braços abertos, pedindo força para vingar-se dos seus inimigos. Jesus morreu de braços abertos, pedindo para que Deus perdoasse os seus inimigos. A morte de Sansão gerou muitas mortes. A morte de Jesus trouxe vida e vida em abundância. Quais lugares você tem frequentado? Com quem você tem feito alianças? Onde é que você tem voltado? Quais são os seus relacionamentos? Como é que é a sua relação com seus pais? Nós estamos a caminho. Ninguém melhor do que você para saber se o caminho que você percorre hoje te levará ao céu amanhã. Olhe para mim. Quantas oportunidades temos, né? Uma igreja maravilhosa, amigos que podem nos ajudar a chegar ao céu, oportunidade de termos relacionamentos sadios, de ouvirmos uma boa palavra, de conhecermos o Evangelho, de um Cristo que morreu de braços abertos, de um Espírito Santo que ele disse: olha, eu estou enviando ele, nós estaremos, ou eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O que você vai fazer ao sair daqui? Qual decisão você vai tomar? Porque o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Eu tinha 19 anos de idade quando eu fiz o seminário de teologia. E nós montamos um grupo de evangelismo. E esse grupo saía às madrugadas, levando, na época do frio, levávamos agasalho, levávamos também pão e leite aos andarilhos e mendigos da cidade. Perto da rodoviária de Goiânia, nós chegamos uma equipe. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha preparado um sermão que eu demorava 5 minutos para ler. O plano da salvação. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 19 anos e aí eu cheguei e havia uma casinha de papelão e lona desse tamanho, uma casa pequena. Estava muito fechado. Eu pensei, por causa do frio, alguém está aí dentro. Puxei a borda, tinha um senhor deitado. Eu disse: moço, eu trouxe pão, leite e agasalho. Deitado como estava, ele levantou a cabeça assim e disse: entra, filho. Quando eu entrei, ele sentou, eu também sentei. Só cabíamos nós dois e sentados, não dava para ficar nem agachado. Ele me disse que tinha 50 anos.
mas aparentava mais de 70, estrias no rosto, o cabelo grande, sujo, misturado o cabelo com a barba, aquela sujeira. O cheiro dele era de álcool com sujeira, roupa rasgada, os pés enegrecidos, um lixo, uma escória da sociedade, jogado. Entreguei o pão e o leite para ele, e quando ele pegou, eu comecei a ler aquilo que eu havia escrito. Jesus é o caminho, o primeiro tópico. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Levantei os olhos, ele estava com o pão e o leite na mão. O senhor não vai comer? Ele disse: filho, eu preciso esperar você terminar de falar. Eu falei: depois eu falo. O senhor pode comer, que é prioridade, o senhor deve estar com fome. Ele disse: eu só vou comer depois de dar graças. Aí eu disse: fecha os olhos, eu vou orar. Ele disse: não, hoje eu vou orar. Aos 19 anos eu fechei os olhos. Eu ouvi a oração mais bonita de toda a minha vida. Um português correto, aqueles adjetivos para Deus assim maravilhosos, incríveis. E aí de repente nós começamos a chorar. Olhe para mim. Sabe o Deus cujo céu é o trono, a terra é o escabelo dos pés. Sabe o Deus criador do universo, que criou todas as estrelas, colocou o nome nelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Sabe aquele Deus que a água de todos os mares cabe aqui, ó. Um Deus grande, 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 poderosíssimo, o eterno criador de todo o universo, de todas as galáxias. Ele entrou numa casinha de papelão. Que presença, que presença. Nós tremíamos e chorávamos. E ele continuou orando e foi intensificando a sua oração. Quando nós nos recompusemos, né? Nós nos recompomos. Eu olhei para ele e falei: quem é o senhor? Ele me disse: filho, eu tenho 50 anos e eu sou de Rondonópolis, no Mato Grosso. Aí ele me contando que era uma sexta-feira, os amigos do trabalho perceberam que ele estava triste e disse para ele: nós estamos indo para o bar beber. A gente sabe que você não bebe, bora, só para você ficar perto, só para sentir o cheiro, só para ficar por ali. Ele disse: eu fui. De repente colocaram bebida no meu refrigerante, e quando eu vi estava bom aquilo, já comecei a beber e fiquei embriagado. Depois de embriagado, eu quase não lembro de muitas coisas. Ele só lembra de que no outro dia ele acordou no fundo de uma casa que era um prostíbulo. Ele disse que quando ele acordou, que ele viu onde estava, ele lembra de poucas coisas. Ele entrou em desespero, ele entrou em crise. Aí ele falou para mim, aí eu me lembrei que eu era casado, pai de 3 filhos, funcionário público federal e presbítero da Assembleia de Deus. Ele disse que a única coisa que o diabo gritava no ouvido dele é: caiu, caiu, caiu. Aí ele começou a pensar: o que eu vou falar para os meus filhos? O que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar para o pastor? Como que eu vou ficar diante da igreja? E ele ficou com aquilo: caiu, 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 caiu. Ele disse que tinha um dinheiro no bolso. Ele saiu na BR-153, pensando em se jogar na frente de uma carreta, fazer qualquer coisa. Ele já estava mal, imagina agora. Mas ele não teve coragem.
Aí ele foi para a rodoviária de Rondonópolis, comprou uma passagem que o dinheiro dele dava, foi para Goiânia. Aí ele falou para mim: faz 3 anos que eu estou aqui. Minha mulher acha que eu morri, sei lá se meus filhos ainda pensam alguma coisa. Aí ele falou: você pode me ajudar? Aí ele falou para mim: todos os dias quando eu estou sóbrio, quando eu me levanto para sair, o diabo grita: caiu. Eu falei: o senhor precisa reconciliar, o senhor precisa voltar a ter um relacionamento com Jesus. Dei uma palavra para ele, orei com ele, e aí no final ele me abraçou. Eu fui para casa, tomei banho, o cheiro dele não saía de mim. Eu falei: eu vou trazer ajuda, eu não posso, pensei comigo, pegar um lixo e devolver em casa. Só que eu tinha 19 anos, eu não tinha muito relacionamento. Eu gastei 3 dias para encontrar uma casa de recuperação. Aí fomos numa Kombi, eu lembro direitinho, chegamos lá na parte da manhã, eram umas 8 da manhã. A casinha vazia, tinha 2 andarilhos lá, 2 mendigos sentados. E eu fui até eles, falei: cadê o fulano? Falou: ó, quando o dia amanheceu hoje, ele estava morto, foi levado como indigente. Tem algumas árvores assim em frente à rodoviária, eu fui atrás delas. E eu fiquei com raiva de mim, eu dava murro nelas. Não consegui salvar um soldado ferido, eu queria levar ele para casa. Aquele dia o Espírito Santo me disse 2 coisas, Mark. 2 coisas. Primeiro, todas as vezes que você tiver a oportunidade de pregar para jovens, diga para eles assim: nada que você fez, nada que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida. Nada. A última palavra de Jesus na cruz é: está pago, tetelestai. Nenhuma condenação há para aqueles que... Olha para mim, não tente ser melhor do que Deus. Se Ele já te perdoou, perdoe-se. A segunda coisa que Deus me disse: Mark, fique tranquilo, porque quando você chegar na eternidade, eu te apresento o seu amigo que já está comigo aqui. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Rabashuri handaralabasharabash. Uridahale shoriando uriao leregesho bihalabas. Olhe para mim. Talvez você tenha vivido dias difíceis e não tenha entendido o que está acontecendo. Deus prefere te ferir do que te perder. E o Espírito Santo diz ao meu coração: talvez você esteja questionando algumas coisas que você tem vivido. Não tem a ver com o que está acontecendo, tem a ver com quem você está se tornando. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Porque a cicatriz é a autoridade, ela é uma credencial. Ela te dá autoridade. Você não está sozinho. Hoje eu quero orar por você que está precisando de forças para ficar em pé. Você que é servo do Senhor, congrega aqui ou em outra igreja, mas você tem percebido que suas forças estão minando. Precisa renovar suas forças. Precisa voltar esta
essa intimidade. Se essa palavra falou o seu coração, e se você sente que precisa hoje dessa força para continuar, porque você está no limite, você tem coragem de vir aqui para orar por você? Se você tiver, eu te espero aqui. Se você for corajosa ou corajoso, vem cá, deixa eu orar por você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você pode adorar o Senhor com essa canção. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para assombrar, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para assombrar, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Presta atenção aqui, por favor. Esse aqui é o Emanuel. O que eu vou fazer com o Emanuel é um ato profético.
Essa imagem que você vai ver agora é uma mensagem. É Deus te dizendo o que Ele vai fazer com você hoje. Hoje. Porque tem muitas pessoas se sentindo tão distantes. A ausência dele, ele sempre esteve aí. Mas hoje o que eu vou fazer com esse moço, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer com você hoje, aqui e agora. Grave esta imagem. Se você não lembrar de nada que eu preguei, essa imagem precisa ficar no seu coração. Prepare-se. É o que o Espírito Santo vai fazer com você. Pode cantar, gente. Traz luz para a sombra, escala.